E a gente fica com aquela pergunta, né? Não tem respeito nenhum, como se esses bandidos nunca tivessem sido crianças. Eles não têm mãe, né? Porque imagina, fazer uma crueldade dessa na frente de uma criança de apenas 8 anos. Agora eu chamo a sua atenção para um depoimento de uma mãe que não aguenta mais ser ameaçada pelo filho, que é usuário de drogas. Olha só que depoimento forte, gente. Matar. De um jeito ou de outro, ele ia preso ontem, porque nem que ele tivesse que matar um de nós dentro de casa, mas ele ia preso. Ele queria R$5. Porque eu fico com o dinheiro da minha mãe para cuidar dela. Então ele quer me obrigar. Eu pego o dinheiro da minha mãe e dá para ele usar nas drogas. Já roubou muita coisa aqui dentro de casa e vende. Ontem mesmo ele vendeu um radinho que minha nora deu a ele. Pegou e vendeu. Desde os 14, 15 anos. Desde quando ele estudava. Ele começou desse jeito. Nem na escola ele ficou. Quanto é forte para essa mãe ver essa cena e ouvir isso do próprio filho. Esse rapaz de 30 anos, gente, queria dinheiro para comprar mais drogas. Ele já estava ali bastante transtornado, né, segundo a família. E aí, sem dinheiro, o homem resolveu ameaçar todo mundo. Torceu o braço da mãe e colocou fogo no colchão da sala. Imagina, no colchão, na sala de casa, perdão. O desespero da família foi ainda maior, porque na residência, olha isso, vive uma idosa de 86 anos que é acamada. A polícia foi acionada e o homem foi preso. Ele foi encaminhado ao plantão da mulher em Vitória. A família disse que o suspeito começou a usar drogas ainda na adolescência. Imagina, minha gente, o que essa mãe viveu e o que ela vive todos os dias com esse filho que é dependente químico. É uma divisão de sentimentos, né? Ao mesmo tempo que a pessoa que a gente mais ama na vida é a pessoa que está colocando a vida dela própria em risco. E agora ela espera conseguir internar o filho mesmo que de forma compulsória. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Participa com a gente. Quantas e quantas famílias vivem esse mesmo drama? Aqui no nosso estúdio eu recebo Ciderson Vitorino, que é advogado criminalista. Obrigada pela sua participação. Aline Hessel, que é psicóloga. A gente também agradece muito sua contribuição com esse assunto, Aline. E eu recebo também a Cláudia Miranda, que viveu esse mesmo drama, entende muito bem a dor dessa mãe, né, Cláudia? Obrigada, agradeço imensamente, viu, sua presença. Obrigada, boa tarde a todos. Sim, eu vivi e assim, ainda eu acho que eu continuo vivendo, porque ainda meu filho ainda não está curado, né? Mas hoje, graças a Deus, depois que eu estive aqui, ele viu a reportagem, né? Ligou para uma conhecida minha, falou que viu a reportagem, ficou muito emocionado. Ele falou que depois ele chorou muito e decidiu me procurar para poder pedir ajuda. Aí eu consegui colocar ele numa clínica. Aí ele ficou, acho que 4 dias. Saiu, porque falou que ali não era para ele. O lugar que ele estava não era para ele. Que ele queria um lugar melhor, um outro lugar. Consegui levar ele para outro lugar. Graças a Deus, hoje ele se encontra no projeto Semear, que é o município da Serra, eu acho, e está lá. Estou tendo notícias dele todos os dias, falou que ele está bem, está feliz, está contente, está interagindo bem com os outros internos que estão lá, né? E está desse jeito. E espero em Deus que ele continue lá e só me dá alegria daqui para frente. Amém, que assim seja, Cláudia. Mas olha que interessante, ela participou com a gente há cerca de um mês, mais ou menos. Mais ou menos um mês atrás. Veio aqui contar o drama que ela tem vivido com o filho. E aí, acredito, então, que a entrevista eu acho que sim, foi um grande motivador para aceitar ajuda. Para ele aceitar ajuda e também entender que ele é uma pessoa doente, que até então ele não entendia que ele era doente. Eu acho que depois disso ele entendeu que ele é uma pessoa doente, que a gente tem que tratar a droga como uma doença e ele precisa de ajuda, que ele sozinho, ou comigo, ou com outra pessoa da família, ele não ia conseguir. Então, ele precisa de um lugar que consegue, assim, conversar com ele, para ele poder conseguir sair disso aí. Aline, olha só que forte o que essa mãe reconhece e acredita que ele também precisa reconhecer que ele é uma pessoa doente.
E aí, a gente vê quando um cara, acontece do usuário colocar fogo no colchão de casa, né, brigar, agredir a própria mãe, que é quem mais ofereceu amor para ele a vida inteira. Quando chega a esse ponto é porque realmente já é um caso de internação? Boa tarde, Boa tarde, Roberta. Olha, falar do problema das drogas é algo muito complexo, muito grande, que envolve questões de toda a sociedade, saúde pública, enfim, segurança, né? É um fator muito complexo, mas, de fato, a pessoa que é dependente de química é como se tivesse uma vozinha interna que consegue manipular ela e as pessoas em volta e fazer com que ela e as pessoas em volta se convençam de certas necessidades que não necessariamente são reais, né? Então, ela é enganada muitas vezes que ou esse lugar não é bom para mim o suficiente, ou isso não vai resolver o que eu preciso resolver. Ela é enganada pela dependência química e tem uma capacidade também incrível de manipular as pessoas em volta para esse sofrimento também. Tudo isso por trás dessa dependência química. Não é uma maldade, não é uma má intenção, é a doença. Então, quando a família e a pessoa têm consciência de que esse é um problema de saúde, que é uma doença, a gente já tem um grande primeiro passo para ir em busca de um tratamento e, quem sabe, aí se livrar das drogas. E aí que é o apelo, que entra o apelo de muitas mães, como essa que a gente viu agora na reportagem, que ela clama, ela pede por uma internação compulsória. Só que, Ciderson, não é tão simples assim, né? Qual é o primeiro passo? A quem que a família deve procurar? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Sempre é um prazer participar aqui do seu programa. Agradeço o convite. São duas as situações em que pode existir a internação compulsória. Aquele familiar que detém a tutela daquele que é interditado pode fazer sem que para isso exista uma autorização judicial para a internação compulsória. Agora, aquele que é dependente químico e precisa de internação compulsória, o familiar pode pedir na justiça e o juiz pode determinar essa internação compulsória. Precisamos ficar atentos ao seguinte detalhe: não pode ser determinado pelo médico e executado pelo corpo de saúde, não pode ser feito pela assistência social, não pode ser feito, a internação compulsória não pode ser feita nem pela Polícia Civil, nem pela Polícia Militar, nem pela assistência social. Só pode ser feito a partir de uma ordem judicial que determine o recolhimento e a entrega para uma casa de acolhimento para tratamento clínico dessa pessoa. Eu recebo muitos comentários no direct aqui, né, nas nossas redes sociais do Fala Espírito Santo, as mães falando: Roberta, qual é o primeiro órgão que eu devo procurar? Onde que eu vou? O Poder Judiciário. Ocorre que a Constituição da República, no seu artigo 1º, trata do primeiro princípio constitucional para o particular, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, no inciso 3º do artigo 1º da Constituição da República. Aquele que está na dependência química, que está nas drogas e que não consegue produzir para si próprio a dignidade da pessoa humana, esse particular precisa da intervenção do Estado. E aí é o Estado, por meio do Poder Judiciário, que, quando demandado, o juiz, obviamente, vai fazendo uma análise do caso, determina, por meio de um mandado, a internação compulsória, inclusive, a custas do Estado, Roberta. Quando a gente consegue, então, essa autorização judicial. Exatamente. Né? Olha só, vou conversar agora pela internet com a Shirley. Ela passa por uma situação muito difícil com o filho e há um tempo atrás também enfrentou o mesmo drama com o sobrinho. Ela vai explicar melhor para a gente, não é isso, Shirley? Boa tarde, obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa tarde, Roberta, boa tarde a todos. Conta pra gente, você há um tempo atrás tentou uma internação compulsória para o seu sobrinho, você me relatou isso nos bastidores, e não conseguiu? Sim, eu tentei para ele, eu fui num edifício ali em frente ao fórum, né, no centro de Vitória, que foi onde me disseram, né, que era para procurar, e na época eu fui ali, eu como tia, eu não poderia entrar com pedido de internação compulsória, só poderia ser, né, a esposa, né, casada legalmente, né, que é casada, ou a minha irmã ou o pai. Mas eu peguei todas as informações lá e a gente precisaria de um laudo
de um psiquiatra, o que na época seria impossível, né? Porque na situação que ele se encontrava, a gente não ia conseguir levá-lo a um psiquiatra, né? E aí foi aonde a gente mais se esbarrou e nem foi feito o pedido da internação, porque a gente não teria a condição de levá-lo ao médico, porque ele não aceitaria ir, né? Porque, como já foi dito, o dependente, ele precisa aceitar que ele é doente. E é uma coisa que eles não aceitam, é muito raro isso acontecer, de aceitar que é doente e que precisa de um tratamento. Então, assim, a gente se esbarrou na lei, né, devido toda a documentação que era necessária e que a gente, naquele momento, não tinha condições de entregar essa documentação. Então, nós colocamos na mão de Deus e seguimos, né? E, graças a Deus, ele saiu das drogas. Mas porque ele teve muita força de vontade e teve Deus na vida dele. E agora, o drama que você também vem vivendo com o seu filho, você acredita que chegou também no ponto de uma internação compulsória, Shirley? Então, meu filho é o que daqui a pouco eu vou ter que fazer, né? Porque, como eu falei, internar ele porque ele quis, eu já internei. Né? Eu já internei ele uma vez, ele mesmo quis ir, eu não medi esforços. No momento que ele disse para mim que queria ajuda, foi na hora, eu não esperei para o dia seguinte, foi na hora, eu coloquei ele numa clínica, eu assumi as responsabilidades juntamente com o meu esposo, da casa dele, da esposa dele na época, da filha dele que estava para nascer. Eu assumi todas as responsabilidades, coloquei ele numa clínica, né, que é da minha igreja, do meu ministério, na qual eu frequento, e ele ficou 45 dias num tratamento que era de 9 meses. De lá para cá, ele só foi caindo, e hoje ele se encontra numa situação de dependente químico mesmo. Né? Nessa época que eu coloquei ele lá na clínica que ele quisia, ele não era esse dependente químico de não conseguir ficar sem a droga, não. Mas hoje em dia, ele está vivendo para as drogas. Tudo que ele faz é para droga. E se for falar com ele para se internar, não aceita não tem essa não. É ele que está certo, porque eles ficam muito agressivos, né? A gente não consegue ter um diálogo, porque quando a gente vai conversar, eles pulam mesmo lá em cima, porque eu não preciso de internação, porque eu paro quando eu quiser. É essa a fala deles. E eu me vejo hoje, eu já cogitei a possibilidade de interná-lo compulsoriamente, apesar que eu não acredito que seja o melhor caminho, né? Deixa eu trazer então essa pergunta. Deixa eu trazer essa pergunta, aproveitando a presença da Aline Hessel, que é psicóloga, já volto a falar com você, Shirley. Ela disse, apesar de que eu acredito que esse não seja o melhor caminho. Tem diferença quando você convence o usuário ou então quando o tratamento é compulsório, Aline? Veja bem, a internação compulsória não tem como objetivo interromper a dependência química. A internação compulsória ela tem como objetivo interromper o risco a si próprio ou ao outro. Então, quando a pessoa está numa situação extrema mesmo de risco a si próprio ou ao outro, aos familiares, às pessoas na rua, a internação compulsória é tida para dar uma interrupção ali naquele ciclo e aí sim começar o tratamento adequado, onde não envolve a internação. Veja bem, o tratamento de dependência química é um tratamento muito delicado, muito complexo, que envolve uma equipe multidisciplinar. É importante que tenha psiquiatra, psicólogo, TO, enfim, uma série de profissionais da saúde envolvidos. A fé, ela ajuda bastante, mas só ela, infelizmente, não é o suficiente, mas ela é um elemento importante nesse processo. E tanto os familiares como os dependentes químicos precisam lidar com os altos e baixos. A melhora e a evolução desse tratamento, ela não é uma progressão gradativa. Elas vão ter altos e baixos, a pessoa vai ter que ter muita dedicação, muita força de vontade, vai depender muito dela, sim, Roberta. Então, o obrigar a pessoa a ser internada vai impedir que talvez ela se machuque ou machuque outras pessoas, mas infelizmente não vai interromper o vício. Igual o caso que a gente mostrou hoje, né, que ele ateou fogo no colchão da casa, agride a mãe, então é um ciclo que a gente precisa imediatamente interromper. Ali Exato. É um caso, então, de uma internação compulsória. Exatamente, vai contribuir para impedir que
isso continue de uma forma progressiva e perigosa. A Shirley trouxe um outro ponto que eu achei muito interessante. Ela disse que o filho dela já tinha aceitado em outros momentos se internar e depois mudou de ideia, desistiu. E você também falou a mesma coisa, né, Cláudia? Isso, a mesma coisa. O meu filho foi umas 3, 4 vezes, só numa clínica, em uma, eu acho que foi 3 vezes. Ele ia, ficava 3, 4 dias e saía. Ia, saía. E tipo assim, eu cheguei quase a ponto de procurar uma compulsória. Eu cheguei a ligar para um advogado, saber como é que funcionava para poder fazer. Só que assim, como a Shirley falou, é muito complicado, que você tem que provar muita coisa, você tem que tirar foto dele naquela situação. Se for um morador de rua, tirar foto na rua, junto com os companheiros deles ali. Então, para mim, ficou difícil, mas eu também quase que cheguei a esse ponto de uma compulsória. Só que assim, eu sou uma pessoa que corro atrás, né? Então, eu ligo para uma pessoa, pesquiso na internet, uma clínica, um projeto, e vou procurando. Aí, como eu assisto muito a TV, sempre tem uma pessoa, um pastor, alguém que vem aqui, aí eu pego o telefone, ligo e vou tentando, né? Que, graças a Deus, consegui esse projeto que meu filho está, que consegui colocar ele aqui. Ele veio de livre, espontânea vontade, me procurou, mãe, eu quero ajuda, eu preciso sair dessa, eu falei, vou te levar. Fiz igual a Shirley, eu não medi esforço. Larguei tudo que eu estava fazendo, não tinha dinheiro para poder pagar um Uber, fui de ônibus com ele, cheguei lá, deixei ele lá, conversei com o pastor, conversei com pessoas que ficam ajudando o pastor. Eu sei que saí do local, eram às 7 horas da noite. Eu cheguei na minha casa às 11h30 da noite, de ônibus. Quer dizer... Não mediu esforço, Não né, medi mãe? esforço e vou, quantas vezes for preciso, eu vou correr atrás e vou para poder conseguir a cura do meu filho. Olha só o comentário aqui da Márcia Salles Bezerra, ela diz, Roberto, eu consegui um tratamento para o meu filho no CAPS, corri atrás sozinha, meu filho é menor, nem o conselho tutelar me ajudou, ela está aqui fazendo esse desabafo, muito pelo contrário, às vezes você ouve palavras desanimadoras, mas corri atrás, consegui o tratamento, ele não quis, que tristeza, acha que para quando quiser, isso é um gatilho para ir na defensoria. Doutor Ciderson, como que a mãe, como que a família consegue juntar esses laudos médicos, né? O laudo com psicólogo ou com psiquiatra, ir atrás de foto, porque às vezes esse processo se arrasta, leva um tempo e isso se torna burocrático conseguir uma internação. Por que é tão difícil assim? Talvez a dificuldade das famílias reside em não estarem assistidas adequadamente para a tutela dos seus direitos. O laudo médico, embora seja uma prova robusta, ela não é a única prova num processo de internação compulsória. Até porque o laudo médico é uma prova difícil de ser constituída, porque aquele que se pretende internar, voluntariamente, ele não vai junto com ninguém a uma clínica médica para ser exarado ali um laudo médico. Então, são importantes meios de prova. O depoimento testemunhal, 2 ou 3 testemunhas que conhecem o histórico da pessoa, filmagens da situação periclitante em que a pessoa se encontra, fotografias e outros meios de prova que, levados em juízo, podem convencer o magistrado a emitir o mandado de internação compulsória. Lembrando que o laudo do psicólogo, o laudo do médico, são provas importantes, mas dada a dificuldade de se conseguir essas provas, o juiz consegue acolher, sim, outros meios de prova para decidir a respeito desse pleito. Perfeito. A gente vai ver agora o que diz o Kleber Serrano, que ele trabalha em uma clínica de dependentes químicos e vai contar como é que funciona. Olha só. Depois da pandemia, ou mesmo durante a pandemia, de lá para cá, o tempo de internação reduziu muito, porque também reduziu o número de vagas nas instituições. Tinha instituições que tinham 30 vagas antes da pandemia, depois passaram a ter 17, 18, 20, de acordo com a sua capacidade. Mas o fato é que essas instituições, então, foi determinado um prazo menor, de 60 a 75 dias para o tratamento. É aquilo que se chama basicamente de uma desintoxicação.
não dá tempo de se fazer um trabalho de desintoxicação emocional e tratamento em si da dependência química. Antes, 90 dias, às vezes mais. Agora, em raríssimos casos, o tempo de permanência são 90 dias, na sua grande maioria de 60 a 75 dias. Então, alguns indivíduos, o que eles fazem? Eles provocam confusões, provocam brigas, para que de fato possam receber uma alta administrativa. Então, essas são algumas das circunstâncias difíceis de se lidar com um indivíduo que está num processo de internação compulsória. Perfeito, Kleber. Obrigada, viu, também pela sua contribuição para esse assunto. Deixa eu voltar a falar com a Shirley, que é importante a gente frisar, igual essa mãe, já chegou num ponto de precisar de uma internação compulsória, mesmo que seja, né, Shirley, para interromper esse ciclo de risco que o seu filho vive. Ele está nas ruas, você não sabe, você não teve mais notícias dele, né? Então, agora a notícia que eu sei dele, eu sei onde ele está hoje. Hoje eu sei onde ele está. Ele está dentro de um bairro aqui de Vitória, né? Enfiado no tráfico. E, inclusive, na semana passada ele apanhou. Eu tive essas notícias, né? Que ele apanhou, gravaram vídeo e tudo. E eu, assim, na época do meu sobrinho, a gente chegou ao ponto de pedir prisão, né? A gente pediu ao Senhor que levasse ele preso, para ele não perder a vida. E é a mesma coisa que eu peço do meu filho, porque eu prefiro um filho preso do que um filho morto, onde eu nunca mais vou poder ver, né? O meu sobrinho, ele ficou preso por 1 ano e saiu de lá transformado. Foi meio que uma internação compulsória, né? Ele foi preso e ficou 1 ano preso e saiu de lá outra pessoa. E já tem, eu acho, 3, 4 anos disso. E o meu filho é o que eu peço. Porque se o meu filho não for preso, eu vou acabar enterrando o meu filho, né? Porque ele realmente está envolvido e a gente sabe que o dependente, ele não mede esforços para se drogar. Se tiver que roubar, ele vai roubar. Se tiver que mexer em coisas dos outros, ele vai mexer. Como eu falei, hoje ele só faz para poder usar droga, realmente. Eu sei onde ele está, mas eu não tenho endereço. Não sei chegar onde ele está, né? Eu sei o bairro onde ele se encontra, mas eu não sei chegar onde ele está. Mas também não adiantaria eu ir atrás dele se ele não quiser nada, né? Eu sinto, na verdade, eu sinto até medo, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? Eu sinto medo de ir atrás e ele, na revolta dele, ele querer fazer alguma coisa, né? Porque para eu ir, eu preciso ir com meu esposo. Sozinha eu não vou. E a gente tem consciência que eles ficam muito agressivos. Então, eu tenho muito medo. E hoje, ou é isso, ou ele vai ser internado, ou ele vai escolher por livre e espontânea vontade se internar, ou ele vai ser internado à força, ou ele vai para a cadeia para poder lá ele conseguir se desintoxicar, pensar na vida dele e ter um tempo fora disso para poder haver uma mudança de vida, né? Amém, Shirley, que assim seja. E olha, que o seu filho, em algum momento, né, que o Fala Espírito Santo consiga, assim como aconteceu com o filho da Cláudia, chegar até a ele essa informação de que a mãe está fazendo esse apelo na televisão e quem sabe também ele venha até você pedir ajuda. Agradeço muito sua participação com a gente aqui, viu? Uma boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, porque para você foi uma alegria, né, Cláudia? Dentro da realidade que você estava vivendo quando seu filho soube de você na televisão. Sim, para mim foi assim, foi muito bom saber que ele veio até mim procurar. E querer ser ajudado, né? Como ele falou, me ajuda, mãe, me ajuda, eu quero sair dessa. Espero em Deus, primeiramente, que ele consiga ficar dentro dessa clínica, né? Ele consiga sair de lá recuperado, que lá dentro, para ele ficar, como o Kleber falou, né? É de 90 dias, que dá no máximo 2 meses, né? No caso de internação compulsória, 2 meses, sim, ele falou aproximadamente. Só que lá no lugar que ele está, é 9 meses. Eu espero em Deus que ele fique lá os 9 meses, mas como o pastor de lá falou, 4 meses, se ele quiser sair, ele já está pronto para sair, mas não está livre
liberto totalmente das drogas, que vai ter assim, é um caminho muito longo para conseguir se libertar de vez. Você que chegou agora e está acompanhando aqui o Fala Espírito Santo, nós estamos debatendo quando chega o ponto de um usuário de drogas precisar de uma internação compulsória. Como que a família pode procurar esses meios? Foi um debate muito importante, eu espero que a gente tenha contribuído com muitas famílias. Agradeço, Dr. Ciderson, pela sua presença, Aline Hessel também, muito obrigada pela sua contribuição. E, Cláudia, que seu filho permaneça firme e forte, viu? Isso, obrigada. Que você continue assim também, nessa esperança, nessa positividade. Isso. Outra coisa, Roberta, aproveitando que eu estou aqui, eu queria fazer um apelo a algum psicólogo que tenha, tipo assim, disponibilidade de estar atendendo, que a maioria desses projetos não tem psicólogo, não tem um psiquiatra, não tem um acompanhamento médico. O que a gente sabe que é muito importante dentro dessas clínicas de reabilitação. Isso. Eu essa semana, já corri atrás de alguns que me indicaram, só que ele já atende um outro projeto, não pôde fazer, que ele tem que Então, vamos fazer o seguinte, psicólogos que têm agenda solidária, entrem em contato, então, com o Projeto Semear na Serra, porque estão precisando dessa ajuda, desse apoio psicológico. Obrigada, agradeço gente. demais, agradeço muito. Tá certo, uma boa tarde. Boa tarde.